Nós vamos trazer aqui alguns esquemas para que você possa entender melhor a linha processual para a segunda fase da OAB em Direito do Trabalho. Então fique atento para que você possa memorizar. Na segunda fase, nós podemos ter uma reclamação trabalhista. A reclamação trabalhista ela é fácil de identificar porque você vai ser advogado do empregado. Serão narradas várias situações em que você terá que localizar os direitos desse empregado. Por isso eu considero uma peça mais complicada. Tivemos no exame 33, no exame 34, reclamação trabalhista. Vejamos agora o que pode ser cobrado nos próximos exames. Se nós pegarmos depois da reclamação trabalhista, vai ser uma contestação. Vai demonstrar no problema que você será advogado da sociedade empresária ou de algum empregador. Você terá que rebater todos os pedidos do empregado. Como já existem os pedidos formulados, rebater todos eles vai ficar mais fácil. Por isso considero a peça mais fácil a contestação. Após a contestação, nós podemos ter o quê? Recurso ordinário. Vai aparecer no problema que o juiz deferiu, ou o juiz indeferiu, ou o juiz julgou procedente, ou o juiz julgou improcedente. Vai haver lá, por exemplo, condenação de honorários sucumbenciais. Então você vai identificar que existe uma sentença. Da sentença do juiz, cabe recurso ordinário, se não for caso de embargos de declaração. Está lá no artigo 897-A, que fala na omissão, contradição ou no manifesto equívoco dos pressupostos extrínsecos do recurso, que é cabível embargos de declaração. Lembrando que, no decorrer do processo, da petição inicial, da contestação, não cabe recurso de imediato das decisões interlocutórias na Justiça do Trabalho. Mas nós temos lá a súmula 214, que depois vale a pena você conferir quais são as exceções. Bom, feito o recurso ordinário, a parte terá que passar por 2 juízos de admissibilidade, o juiz da vara e o juiz lá no tribunal. Se o juiz da vara ele não conhece o seu recurso, falando que está fora do prazo, então que está intempestivo, falando que, por exemplo, não recolheu as custas, não fez o depósito recursal, que não tem representação, nós temos aí que se ele não conhece por essas situações, você interpõe agravo de instrumento. Se você for o advogado do reclamado, não pode esquecer que tem que depositar 50% do valor do recurso que quer destrancar. Você precisa saber os valores para a prova? Não necessariamente. Nós temos então que se a condenação for R$10.000, a parte vai recolher R$10.000. Se o valor for de R$100.000 a condenação, a parte terá que recolher o valor mínimo, que hoje, salvo engano, está em 11 mil e pouco ou 12 mil. Vamos colocar 12 mil e pouquinho. Esse valor sempre é alterado no dia 1º de agosto de cada ano. Então, feito o valor de 10 mil aqui, se o valor foi da condenação, não precisa mais recolher mais nada. Mas se foi 100 mil, ele fez 12 mil. Então, para destrancar, teria que depositar mais 6 mil como o valor do agravo de instrumento. Lembrando que é só reclamado que faz depósito recursal. Bom, vamos imaginar que o juiz ele conheceu do recurso e foi lá para o tribunal. Lá é feito outro juízo de admissibilidade e é dada a oportunidade do relator fazer o primeiro juízo de admissibilidade. Como se trata de uma decisão somente de um relator, porque o tribunal é um órgão colegiado, geralmente são 3 desembargadores que julgam, se for julgado apenas por um, o relator, ele monocraticamente, ele não conheceu do recurso, aí cabe agravo regimental, ou também conhecido como agravo interno. Lembre-se, agravo regimental, agravo interno, é como se fosse um agravo de instrumento, só que é de decisão monocrática do relator. Passada essa fase, transitou em julgado, não cabe mais nenhum recurso, nós iniciaremos a fase de execução, que é o momento em que vai calcular os valores que é devido ao empregado. Veja então quando vai ser possível embargo de execução, agravo de petição, que eu vou demonstrar para você aqui agora. As partes serão intimadas a apresentar os cálculos. Elas vão calcular para falar qual que é o valor devido para o empregado. Aí tem 8 dias para reclamante impugnar os cálculos do reclamado e reclamado impugnar os cálculos do reclamante. Então, um vai impugnar o cálculo do outro. O juiz vai escolher um desses cálculos. O juiz vai homologar. Após a homologação, o juiz vai mandar citar o réu para pagar ou indicar bens a penhora em 48 horas.
Após ele indicar, aí sim, somente depois que tem os valores, que tem a citação para poder pagar e tiver garantido o juiz, ou seja, o valor estiver lá garantido, nesse momento o reclamado pode entrar com embargo de execução ou o reclamante também, caso não concorde com alguma situação. Por exemplo, impugnação dos cálculos apresentados. Aí eles vão embargar. Se entrar com embargos à execução, é dado vista para a outra parte ela impugnar. Após a impugnação, o juiz vai proferir uma decisão. A decisão do juiz nos embargos ou na execução de impugnação. E temos aqui uma decisão do juiz na fase de execução. Dessa decisão do juiz, cabe agravo de petição para o Tribunal Regional do Trabalho. Lembre-se de que fazer esquemas para memorizar, você vai perder, vai fixar muito mais e vai perder o medo. Isso vai dar muito mais alívio no dia da prova. E conta aqui, se ficou alguma dúvida, para identificar embargos à execução e agravo de petição. Bons estudos!